Projetar a paisagem, projetar com a paisagem ou projetar na paisagem é só um jogo de palavras? Pelo contrário, são situações muito diferentes. É importantíssimo você saber em qual dessas situações você se encontra quando vai fazer um projeto. É sobre isso que esse vídeo vai tratar. Vamos lá? Quando eu entrei para dar aula na faculdade de arquitetura, existia uma lenda do medo do papel em branco. Eu falei, ué, mas que papel em branco é esse? Porque em arquitetura e em paisagismo não existe papel em branco. Esse papel sempre vem com um limite e uma topografia. E mais do que isso, você tem que entender como é que é aquela coisa que está fora do papel, que é a paisagem do entorno que você vai capturar ou vai esconder. E embora, sim, a arquitetura e o paisagismo tenham um componente artístico muito forte, ele é muito diferente da natureza do artista plástico, que vai pegar um papel e ali ele vai desenhar, vai pintar, vai jogar tinta, vai amassar o papel, vai rasgar o papel, reorganizar aquele papel. Ou seja, o objetivo do artista plástico é criar uma obra que seja encantadora para ser vista. O objetivo do arquiteto e do paisagista é criar uma obra onde as pessoas vão estar inseridas naquele espaço e encantá-las também, mas de uma outra forma, não apenas observando, que às vezes até pode acontecer, mas se deslocando nesse espaço e tendo múltiplas surpresas. Gente, o que depende para saber em qual dessas três situações você se encontra quando começa um trabalho? Depende da paisagem pré-existente e da forma como você se insere nela, tá bom? A primeira delas, trabalhar a paisagem, é quando a paisagem pré-existente não tem grandes expressões, ou seja, você está num lote relativamente pequeno, quanto menor o lote, os muros vão se apresentar de forma maiores em função da proximidade, então praticamente você não tem paisagem interessante para mostrar. Então você vai ter que criar totalmente essa paisagem. O número 2, trabalhar com a paisagem, é quando você está numa situação de fazer um trabalho nesse espaço e você tem uma paisagem interessante que você quer capturar. Esse é o caso, por exemplo, de varandas de apartamento, onde você tem uma vista bacana, mas pode ser que numa lateral tenha um prédio muito próximo que te devasse. Então aí sim você vai ter que usar aquela primeira regra de ouro, que é tape o feio e mostre o bonito, que você vai ficar com tudo muito bacana. Então você vai ter que trabalhar com arbustos altos para dar aquela vista desinteressante. Em geral, em varandas, você tem vistas desinteressantes quando você olha para baixo e vê um monte de telhado. Então, nesse caso, é importante você trabalhar com arbusto baixo para minimizar essa vista feia, sempre maximizando a vista ao longe, que em geral é a mais interessante. E a terceira é trabalhar na paisagem, é quando você se insere totalmente dentro de uma paisagem bastante natural, que você vai ter que repará-la ou você vai ter que fazer pequenas coisas para realçá-la, para melhorá-la. Vamos ver alguns trabalhos agora que eu fiz projetando a paisagem. Aqui no Ansixte, por exemplo, eu só tinha essa grande figueira como coisa interessante da paisagem. O restante eram prédios que não tinham nada de especial. Por isso a gente criou essa paisagem da piscina, com esse compasso de palmeiras, que vão criar uma espécie de uma arcada, que iluminadas elas criam uma paisagem invertida bastante interessante, usando aí a água da piscina como espelho. E nesse fundo da água nós colocamos um chão de estrelas, refletindo as estrelas de São Paulo que já não existem mais. Então tem um conteúdo poético, a gente vedou praticamente todas as laterais com arbustos, criando então uma nova paisagem. No caso do Pininfarina, o terreno era tão estreito que nós entramos com um espelho negro no muro para que
tivesse uma sensação de amplitude. Então a gente brinca com essa ilusão, a gente engana o sentido da visão, que é um dos mais fáceis de ser enganado, criando então uma falsa sensação de amplitude que na verdade não existe. Agora eu vou mostrar trabalhos que é projetar com a paisagem. Nesse outro projeto no Rio de Janeiro, que estava em frente ao mar, mas o mar estava longe, porque tínhamos ali a Restinga, tínhamos os lagos, tínhamos o campo de golfe e o empreendimento estava depois de tudo isso, longe do mar. Mas o conceito foi capturar aquela paisagem do mar e trazer para o empreendimento. Então, óbvio que eu fechei as laterais, porque essas laterais não tinham uma paisagem interessante e abri tudo para o mar. Porque realmente seria um absurdo eu fechar essa paisagem maravilhosa. Então, quando você trabalha capturando uma paisagem, provavelmente você não vai pôr maciços de vegetação escondendo essa paisagem. Imagina você fazer um terraço de um apartamento de frente para o mar, que o proprietário pagou uma fortuna, e você enche de arbustos altos ali na frente, vedando toda a paisagem. O cliente não vai ficar nada satisfeito. Agora, se você estiver nesse mesmo prédio, fazendo garden lá embaixo, que geralmente é um jardim todo murado, você sim vai ter que trabalhar com os arbustos altos, que no apartamento Vista Mar eles não funcionavam, mas aqui eles vão ser importantíssimos para você vedar todos esses muros, porque também ele não vai ficar nada satisfeito se você trabalhar só com forrações e ele chegar lá e ver aquele monte de muro. Note que interessante, quando você trabalha capturando uma paisagem, a vegetação tem que ser importante como elemento escultórico. Você vai trabalhar a vegetação tirando partido da sua silhueta. Por quê? Porque quando a vista é longa, você tem muita iluminação vindo de lá para cá. Quando a vista é bonita, é importante você pontuar essa paisagem, criando um aqui e depois um ali. E essa pontuação tem que ser uma planta muito delicada, muito interessante e com uma silhueta maravilhosa. Agora, a terceira situação que é trabalhar na paisagem, geralmente você vai estar num espaço maior, fora de um lote. Você vai estar numa gleba grande, num parque, numa situação onde a natureza tem uma expressão muito forte, ou seja, a paisagem existente tenha mais natureza, mesmo que degradada, do que construção. Então, por exemplo, o Chassel vai trabalhar todo o conceito de ecogênese, que é você recriar uma paisagem utilizando as vegetações daquele bioma, mas sabendo que aquilo é uma recriação. Então ele vai trabalhar de uma forma artística nessa paisagem, porque mesmo tendo o processo de reconstrução, o homem vai estar inserido, ele vai circular, ele vai ter surpresas, ele vai ter que se encantar com aquela paisagem construída. Quando nós fomos chamados para fazer o projeto da Praça Ayrton Senna, escolher o local onde ela seria dentro de uma área do Parque Ibirapuera, e tínhamos praticamente um mês só para projetar e executá-la, eu falei, temos que usar a paisagem existente de alguma forma. E aí eu notei que nós tínhamos um círculo de tipuana. Ah, mas a buditipuana não é nativa. Mas ela estava espetacular. Vamos ali utilizar esse espaço formado por esse círculo de tipuanas. Colocamos ali a escultura, que era o centro da praça, que já era o escopo do trabalho, porque nós tínhamos uma escultura a ser colocada, que estava em outro local e tinha sido totalmente depredada. Colocamos ela no centro, fizemos um morrote de terra, um círculo de piso com inscrições de frases do Ayrton Senna e a praça estava pronta. Então, muitas vezes, reconhecer a paisagem existente para você trabalhar nela de uma forma delicada, para não descaracterizar as coisas interessantes dessa paisagem, é muito importante. Quando nós fizemos o Parque do Jaraguá, a locação da lanchonete, que era uma construção relativamente grande, ela se encaixou perfeitamente no morro de uma forma côncava. Agora, para encaixar o anfiteatro, nós encontramos uma depressão no terreno e fizemos o anfiteatro de uma forma convexa. E assim nós trabalhamos na paisagem.
Pessoal, nesse vídeo eu quis passar para vocês a importância da paisagem pré-existente e como você vai atuar nela, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e deixo aqui meu enorme abraço para todos vocês.